E hoje a nossa conversa é com o pastor Rodrigo Mariano, da Igreja Videira. Vamos conversar um pouco sobre depressão. Pastor, seja bem-vindo, eu já estava com saudades, hein? Verdade, verdade. Eu também, é um prazer estar aqui, seu programa, muito abençoado. Amém. Bom, vamos falar um pouco sobre essa questão da depressão, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que pelo menos 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, né? E o Brasil, por incrível que pareça, é um país que é conhecido como um país de um povo alegre, mas o Brasil, gente, tem a população mais depressiva da América Latina. A nossa pergunta é, pastor, depressão hoje trouxe à tona, né, uma questão. Como a igreja lida com essa situação hoje? Então, Alcineia, nós vivemos hoje o mal do século. Na verdade, a depressão, ela é o mal do nosso século, né? E, infelizmente, o Brasil está nesse dado aí. Então, essa palavra depressão, ela não existe na Bíblia, mas ela tem vários exemplos, né, bíblicos de situações que reportam isso, porque está ligado a pensamento negativo, a desânimo, não é? Então, hoje, como igreja, né, nós tratamos biblicamente, é óbvio. Então, a Bíblia, ela relata um texto de Elias, 1 Reis, capítulo 19. Esse é um dos textos da Bíblia que mostra o motivo, os sintomas e a solução também para isso daí, né? Então, assim, um dos motivos é o medo, né, que aumentou muito, principalmente falando do nosso país, as cidades, as capitais. Então, tem gente que tem medo de sair de casa, né, medo de sequestro, medo de perder o dinheiro. Última análise é o medo da morte. Isso gera esses sentimentos, não é? Gera esses sentimentos. Os sintomas, isolamento, pensamentos suicidas. A igreja trata como, respondendo sua pergunta, diretamente com a palavra de Deus, a oração, porque, por exemplo, o congregar, o estar junto, isso é uma coisa que ajuda demais. Esse texto que eu estou te falando, Deus mesmo fala para o profeta que estava no processo de depressão, Deus fala para ele que ele foi para o deserto ficar sozinho, mas em Jerusalém tinham 7.000 profetas. Então, se ele está no meio ali daqueles profetas, certamente ele não teria os sentimentos que ele teve. Pastor, agora muita gente, às vezes até de forma ignorante, no sentido da palavra, né, de não conhecer, às vezes as pessoas falam, quem tem depressão é porque não tem Deus, é porque não tem fé. Como é que você avalia, pastor, esse tipo de crítica, esse tipo de comentário? Olha, a gente não deve desprezar o problema de ninguém, né? Minimizar ou aumentar, porque o problema de né, aquilo que para você pode ser muito grande, para mim não é. E o que para mim pode ser muito grande, para você não é. Então a gente não despreza o problema de ninguém, principalmente está passando por esse processo. Mas é óbvio que a gente precisa admitir que um relacionamento, um conhecimento com Deus, uma intimidade, essa intimidade, ela não é um conhecimento de ouvir falar, de você experimentar a vida com Deus. De fato nos livra, porque a Bíblia mostra de pessoas que passaram por isso, porque Deus é a alegria, Alcineia. Olha que a Bíblia diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Ele está sempre nos ajudando. E esse mal do século, por trás disso daí, eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas por trás disso tem uma força maligna, entendeu? Atuando por trás disso. Então, quando eu conheço a Deus, quando eu me relaciono, não é ouvir falar, nem tão somente, só leio a Bíblia, eu vou à igreja tal. Não, eu preciso me relacionar com Deus, conversar com Ele, orar, experimentar, sentir, porque é o sentimento que substitui, da alegria de Deus que tira a tristeza. Entendeu? Agora, como se explica, pastor, que muitos pastores também estão com depressão? Tem. Muitos colegas de ministério, assim, têm entrado nisso. E eu já ouvi muitas pessoas falarem, não, isso daí não tem como a gente evitar, vem sobre a pessoa.
Olha, eu vou fazer 23 anos, já tenho 23 anos de pastor ordenado. E eu digo para você, nos momentos mais sombrios, mais escuros, eu corro para Deus. Mas eu, particularmente, aí agora eu vou falar algo assim particular meu, é o seguinte: eu acredito que quem tem um chamado de Deus, você foi chamado para isso. Eu fui chamado, Deus me chamou. Então, Ele me chamou, Ele vai me capacitando, sabendo eu que nesse caminho, nessa caminhada, eu vou passar por muitas coisas, como passei. E o que me ajuda a sair dessas crises? É eu lembrar que não fui eu que escolhi estar aqui, foi Deus que me escolheu. É como a sua profissão, é como muitas pessoas. Um dia eu vi um vídeo de uma corrida de atletismo e uma cinegrafista. Ela estava com a câmera na beira da pista e os caras correndo muito rápido. Só que ela corria mais do que eles com a câmera. E aí alguém observou nesse vídeo o seguinte: existem algumas pessoas que elas só estão no lugar errado. Então ela estava filmando, mas corria mais que os camaradas. Então o comentário foi: ela tinha que estar correndo. Então às vezes, alguns colegas, pastores, com todo o respeito a eles, pode estar no lugar errado, entende? Ah, mas isso vem sobre nós? Vem. Mas quando veio contra mim, eu lembrei, foi Deus que me chamou. E é aquela intimidade, né? A Bíblia fala de Jó. Jó, ele passou por isso, mas ele termina a sua vida dizendo: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu experimentei. Isso Então, ajudou. você considera que essa experiência mais íntima, né, com Deus, ela pode sim libertar a pessoa desse sentimento de tristeza profunda, né, que é a depressão. Totalmente. Eu te afirmo isso porque, como pastor, a gente tem visto isso. No último dia 15 de novembro, nós tivemos um evento que a gente tem na nossa igreja videira que nós chamamos de Encontro com Deus. Tivemos 30 pessoas passando. E dessas 30, alguma delas, né, quase a metade, a gente foi informado de que tinha depressão, passando por um processo. Passamos um dia, foi de um dia, fazemos de 3, mas passamos um dia inteiro ao Cineia. Ao final desse dia, né, de ministrações, de oração, de comunhão, de alegria, de louvor, essas pessoas estavam transformadas. Ainda foram batizadas no dia 19. Ok, conversei aqui com o pastor Rodrigo Mariano, uma conversa rápida, curta por conta do nosso tempo, mas a gente conseguiu explanar um pouquinho sobre como a igreja lida com a depressão, com essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, né? Então, pastor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado aí do seu tempo para estar aqui conosco, batendo esse papo. Eu que agradeço, Cineia. Espero voltar mais vezes. Com certeza, portas abertas. Amém. Muito obrigada.